Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo para mais um vídeo, do nosso canal. Canal novo que eu criei agora há pouco tempo, chamado Sola Escritura, o que quer dizer que é somente a Bíblia, somente a Escritura. E vamos continuar, trabalhando nesse ponto. Hoje eu gostaria de trazer uma informação, para o nosso primeiro estudo, um ponto muito interessante, e vai ser sobre as testemunhas de Jeová. Antes de mais nada, eu gostaria que você, caso goste desse conteúdo, caso se interesse por essa temática, por esses assuntos, que se inscreva no nosso canal, e ative o joinha, ative o sininho para receber mais vídeos, para que você possa estar acompanhando aí o nosso trabalho. Dito isso, o ponto que nós vamos tratar hoje primeiramente, antes de entrar no assunto, no tópico, eu gostaria de trazer uma informação para você, caso você seja uma testemunha de Jeová, ou caso você esteja estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, ou caso você tenha algum interesse de iniciar o estudo com as testemunhas de Jeová. Nós não temos nada contra as testemunhas de Jeová em si, Para nós, cristãos, que não somos testemunhas de Jeová, nós vemos essas pessoas como pessoas que precisam ser alcançadas, por Jesus Cristo. Eu pessoalmente tenho um grande apreço por essas pessoas. São pessoas maravilhosas, pessoas muito bacanas, Eu tive amizade com algumas delas, e tenho amizade com algumas delas. Tem um ancião que anteriormente eu iniciei um estudo bíblico com as testemunhas de Jeová, antes de ter esse conhecimento que eu tenho hoje sobre essa organização, e é uma pessoa maravilhosa. Criamos ali uma amizade muito boa, um relacionamento muito bom. E é uma pessoa que me divertia bastante, conversava bastante, e a maioria deles são assim. Há casos e casos, Enquanto você não entra em assuntos sobre as crenças deles e bate de frente com isso, você tem um ótimo relacionamento com eles. Boa parte, quando você entra nesse assunto, quando a gente entra em debates sobre crenças, doutrinas, Bíblia, muitas das vezes essas pessoas elas tendem a não gostar da conversa, a não gostar do que está sendo conversado ali, porque no final das contas, se você tiver um pouco de conhecimento bíblico, você acaba rebatendo muito das doutrinas deles, e eles ficam sem respostas, ficam sem saídas para poder defender a fé deles. Então, antes de mais nada, para você, eu gostaria de trazer algumas informações sobre o que o corpo governante orienta os seus membros. Você que é testemunho de Jeová, se você não tem esse conhecimento, eu vou trazer para você o conhecimento que o corpo governante, a torre de vigia, traz para os seus membros quando tem as suas crenças questionadas. O que o corpo governante orienta a vocês a fazer? Então, se você abrir aqui a sentinela de 15/7/2003, na página 22, está escrito assim: o indício de que nós quando digo testemunhas de Jeová, caso estivesse lendo esse artigo na sentinela, um indício de que nós nos tornamos vítimas do auto-engano é se ficarmos irados quando nossas crenças são questionadas. Em vez de ficarmos irados, é sábio manter a mente aberta e escutar com atenção o que os outros dizem. Então, isso aqui é a sentinela de 15/7/2003, na página 22, trazendo essa informação para você, testemunha de Jeová,
estudante da Bíblia, ou você que simpatizante, que se interessa pelas Testemunhas de Jeová. Essa é a informação do corpo governante. E eu estou aqui fazendo exatamente isso, né? Questionando hoje uma crença, uma doutrina das Testemunhas de Jeová. E a sentinela aqui está dizendo para você, se caso, em vez de você ficar irado, em vez de você ficar nervoso e não gostar, você não é obrigado a concordar, né? Você não é obrigado a concordar, você pode discordar, você tem total liberdade para discordar daquilo que eu vou trazer. Só que o que eu vou trazer para você são fatos. São tudo que eu trazer aqui para vocês está endossado pelo próprio corpo governante. Não é nada de fora. Não é nada que eu trazendo de mim próprio para vocês. Essa informação, ela vem de dentro da torre de vigia e Bíblias e Tratados. Dito isso, né, o livro das Testemunhas de Jeová, Milhões que Agora Vivem, na página 16, também o livro das Testemunhas de Jeová, do corpo governante, traz uma informação muito valiosa para as Testemunhas de Jeová. Porque as Testemunhas de Jeová hoje, quando eles são abordados para explicar e têm as suas crenças, doutrinas questionadas, elas têm o hábito, a maioria delas, de se esquivar, de fugir, de se esconder. Não querem entrar nesse assunto. Eles só querem levar a verdade deles. Aquela verdade que eles aprenderam, que eles estudaram lá dentro do estudo deles, mas nunca ao contrário. E quando assim eles se permitem, eles têm até um certo ponto. Quando eles não conseguem mais responder, quando eles não conseguem observar os fatos, eles fogem. É o que muitos deles fazem. Mas olha o que nós temos aqui no livro Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão, na página 16. Diz assim: o erro procura sempre a obscuridade, enquanto que a verdade é sempre realçada pela luz. O erro nunca deseja ser investigado. A luz sempre procura uma perfeita e completa investigação. Veja bem, se você for uma testemunha de Jeová, e você que não é testemunha de Jeová, já fique sabendo, as testemunhas de Jeová são orientadas a não pesquisarem qualquer coisa sobre a organização fora do seu site JW.org. Uma testemunha de Jeová não assiste vídeos do YouTube de pessoas que não são testemunhas de Jeová quando estão falando sobre a organização. Eles evitam isso. São orientadas a fazer isso, né? Não pesquisam nada sobre qualquer assunto que eles tiverem para pesquisar. Eles vão pesquisar dentro do site deles, que é o site do JW.org, ou seus livros e seus artigos, a Sentinela, Despertai. Nunca fora desse material. Porque se assim eles fazem, eles vão de contra o que estão sendo orientados dentro da organização, né? E se assim fazem, tem que fazer escondidos. Eles não podem trazer essa informação para a organização, para os seus membros, os outros membros, ou até mesmo para o ancião, que estão fazendo pesquisas fora. Porque se eles fizerem isso, se eles forem descobertos, eles podem ser desassociados. Mas por que isso? Porque eles não permitem, não desincentivam os seus membros a fazer esse tipo de pesquisa. Porque simplesmente, se assim eles fizerem, eles vão acabar encontrando os erros e as verdades. Isso vai levar a uma crise de consciência para o membro. E ele vai começar a questionar o que ele acredita, o que ele foi ensinado para ele. E todo aquele que questiona dentro da organização já está caminhando para uma desassociação. Ser desassociado é ser expulso da organização. Porque lá você não tem esse direito de questionar. Você não pode questionar. Você não pode pesquisar, porque se você pesquisar fora, você vai encontrar os erros e vai querer questionar. E se você questionar, você já está caminhando para uma desassociação.
e todo aquele que é desassociado não pode ser mais contatado pelos demais membros, independente do grau familiar ou parentesco. Isso é um assunto para um outro vídeo. Dito isso, o erro procura sempre a obscuridade. O erro procura sempre a obscuridade. Ou seja, o erro sempre vai evitar, vai dizer para você que você não pode pesquisar ali, que você não pode pesquisar aqui, olhe só para cá, não olhe para lá, né? Porque o erro teme ser descoberto. Enquanto a verdade é sempre realçada pela luz. Veja, se o que eles pregam, as doutrinas fossem realmente as verdades bíblicas, estivessem de acordo com a Bíblia, por que temer? Por que ter medo das pesquisas, de que o membro vá pesquisar em outras fontes? Porque sabe que se assim fizer, vai descobrir. A luz da verdade vai encontrar os erros. E eles não querem isso. Então, por isso que eles fazem exatamente isso daqui, buscando sempre a obscuridade. A luz sempre procura uma perfeita e completa investigação. Perfeita e completa investigação. Então, se você é testemunha de Jeová, membro ou estudante da Bíblia, a verdade sempre procura uma perfeita e completa investigação. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer ponto, qualquer assunto da Testemunha de Jeová, você tem que fazer uma investigação completa. E completa não se restringe só ao site JW.org, aos livros e artigos da própria organização, mas sim fora dela. Veja o que os demais falam sobre esse assunto, né? Veja, tenta ver o outro lado da moeda. Por mais que você acredite que está certo, eu mesmo tenho muitos pontos na minha vida como cristão que eu tinha certeza do que eu acreditava. E hoje eu já acredito diferente, né? Com um pouco de estudo, com um pouco de investigação, eu percebi os meus erros. E isso é super normal. É super normal. Às vezes a gente entra para uma organização religiosa, ensina para você de uma forma segundo o que eles interpretam, e você simplesmente fala amém e acredita. Mas quando é perguntado para você por que você acredita, você não sabe responder. Por quê? Porque simplesmente você não estudou sobre o assunto, você não tirou suas próprias conclusões. Você simplesmente, foi falado lá na igreja que é assim e eu acredito que é assim. Eu creio. Isso é ser muito incauto, né? É ser muito inocente, deixar que as suas crenças sejam ditas e por uma outra pessoa que não seja você próprio. Você tem liberdade de acreditar no que você quiser, mas é muito sensato você fazer isso você estudando. Você não é porque eu digo que tal coisa é verdade que de fato ela seja. Talvez você possa ter uma interpretação diferente se você lendo o seu texto. Isso é super normal, somos pessoas diferentes. E hoje eu quero trazer um assunto aqui, dito tudo isso, vocês já estão preparados? Então, se você tem algum amigo, você que não é testemunho de Jeová, se você tem algum amigo que é testemunha de Jeová, ou amiga que é testemunha de Jeová, eu gostaria de trazer uma informação aqui para vocês que talvez nem ela saiba, tá? Não quer dizer que eu vou dizer isso para você, que eles sabem disso e fazem diferente. Mas é muito provável que nem essa testemunha de Jeová saiba dessa informação. Mas é bom você saber. As testemunhas de Jeová, eles não podem ver você como um amigo. Exatamente isso que eu estou falando para você. Por mais que você tenha essa certa amizade com as testemunhas de Jeová, não estou querendo aqui criar inimizades, é que nem eu disse, muitas delas nem sabem disso, dessa doutrina, dessa interpretação das testemunhas de Jeová, da organização delas, não elas próprias, mas da organização delas. Porque se a gente for pegar tudo ao pé da letra, as testemunhas de Jeová nem conseguem serem testemunhas de Jeová, então muitas delas ignoram as orientações do corpo governante. Eles passam pelos estudos, as sentinelas e tudo, mas a maioria, boa parte, eles nem leva em consideração.
E esse ponto aqui, eu posso dizer para você que a maioria nem leva em consideração isso. Eu tenho amizades com testemunhas de Jeová e nunca tive minha amizade afetada por conta dessa interpretação do corpo governante, mas eles têm isso. E é uma informação que é bom você levar para esse seu amigo para você descobrir se ele realmente é seu amigo ou sua amiga e ou ela vai seguir o que o corpo governante orienta ela a fazer. E o corpo governante das Testemunhas de Jeová orienta os seus membros a não terem amizades com pessoas fora da organização. Então, se você não pertence à organização, se você não está estudando com a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, o corpo governante orienta os seus membros a não terem amizades com você, né? Eles são orientados a terem amizade somente com os seus membros, pessoas de dentro da organização. Isso é verdade, Michael? Isso realmente está? Tem alguma coisa da Testemunha de Jeová que diga sim? Eu vou ler aqui para você o livro Ministério do Reino das Testemunhas de Jeová, de 1988, na página 2, diz assim: se não estão na organização de Jeová, não são amigos, não são nossos amigos, mas inimigos. Olha o que está escrito aqui, livro Nosso Ministério do Reino, do ano de 1988, na página 2. Abre aspas, diz assim: se não estão na organização de Jeová, que é a organização deles, não são nossos amigos, mas sim nossos inimigos. Para a organização da Testemunha de Jeová, qualquer pessoa que não esteja dentro da organização não é considerada amigos, mas sim inimigos. Na Sentinela, de 15 de janeiro de 1991, na página 27, diz assim, veja que essa aqui já é um pouco mais recente: conhecidos mundanos não são amigos de Deus, e não podemos socializar-nos com eles sem prejuízo para nós mesmos. Então veja bem, o corpo governante diz para você que não é membro das Testemunhas de Jeová, diz para seus membros, o corpo diz para os membros deles, que conhecidos mundanos, isso eu, você, ou qualquer outra pessoa que não seja Testemunha de Jeová, nós não somos amigos de Deus. Nós não somos amigos de Deus. Não importa se você é cristão. Ah, mas eu sou cristão, eu pertenço a uma igreja evangélica e tudo, faço minhas orações, creio, acredito em Jesus Cristo. Mas você não é amigo de Deus. Por que você não é amigo de Deus? Porque você não pertence à organização das Testemunhas de Jeová. Então eles veem você como um inimigo, de fato. Então eles não veem você como um amigo. E eles já orientam os seus membros a não se socializar com pessoas de fora. Porque veja bem, uma Testemunha de Jeová que começar a se socializar comigo, eu como cristão é óbvio que eu vou aproveitar todas as oportunidades para poder levar o meu conhecimento para essa Testemunha de Jeová. Então, o intuito do corpo governante é evitar esse tipo de socialização. É claro que eles não podem peneirar ao ponto de falar, ó, esse você pode socializar e esse aqui você não pode. Mas então, para resolver esse problema, eles já orientam seus membros a não se socializar com qualquer pessoa mundana, né? Eles têm sim que levar abre aspas, o evangelho que eles acreditam para as outras pessoas, para os ímpios, mas não passar além disso. Não se socializar, não ter amizades, vínculos com essas pessoas, né? Enquanto não se tornarem testemunhos de Jeová. Antes disso, só o básico mesmo. Então, é isso. Essa a informação que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Todo esse material, caso você queira, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, para você ver no próprio material deles o que eles falam a respeito disso, né? Sobre as amizades, sobre o relacionamento com uma testemunha de Jeová. Mas é como eu disse, a maioria nem conhece essas informações. Então é provável que você tenha amizade com alguma testemunha de Jeová e você se socializa muito bem com ela, você
convive muito bem com essa pessoa, às vezes um familiar, seu primo, sua prima, sua tia, seu tio, seu pai, você convive muito bem, né? Não tem esse problema porque eles não, a maioria deles nem conhece essa informação, né? Até discorda. Talvez em algum ponto de uma reunião ou outra eles podem trazer à tona essas informações, mas acaba entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque realmente é muito difícil você viver numa sociedade onde você se desliga totalmente das demais pessoas, né? Então a gente vive num mundo muito competitivo, então as relações entre as pessoas tornam-se muito imprescindível para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer pessoa. Então você se isolar dentro de uma crença, de uma organização religiosa e evitando socialização com outras demais pessoas, isso sim traria prejuízo para você, porque você perderia muitas oportunidades e perderia muitos conhecimentos, porque o conhecimento é adquirido dessa forma, com convívio, né? Nem tudo você vai aprender lendo, tem coisas que você aprende com experiências, né? Com convívio com outras pessoas. Então, nesse convívio, a gente acaba conhecendo pessoas e adquirindo informações, e essas informações nos levam a pesquisar e adquirir novos conhecimentos. Então, o que eles trazem aqui como prejuízo, na verdade, o prejuízo, sim, seria o que eles estão tentando impor na cabeça dos seus membros, que é se fechar para o mundo, se fechar para as outras demais pessoas, e não abrir. Embora que eles são bem contraditórios, porque ao mesmo tempo que eles falam aqui que você não pode se socializar com pessoas que não sejam da organização, antes disso eles falam que você tem que manter a mente aberta e ouvir, né, o que uma pessoa que discorda das suas crenças tem para dizer. Essa é a informação que eu tenho para você. As testemunhas de Jeová, embora a maioria não saibam, elas são orientadas a não se socializar com pessoas que não são da organização. Elas não podem, não deveriam pelo menos ter amizades com pessoas que não são membros da organização. Então, se você tem um amigo que está dentro das Testemunhas de Jeová, você pode perguntar para ela, falar assim, vem cá, nós somos amigos? Se ela disser que sim, fale, tudo bem, mas e o que você me diz? Primeiramente, você poderia perguntar para essa pessoa, você segue todas as orientações do corpo governante? Você segue tudo que o corpo governante tudo que o corpo governante diz é para ser levado a sério e sem questionar? Se ela for uma testemunha de Jeová fiel e sincera, ela vai dizer sim. Tudo que o corpo governante traz de informação para nós devemos acatar e seguir. E aí você poderia perguntar, mas nós somos amigos? Eu e você somos amigos? Se ela disser que sim, sim, somos amigos. Você pode pegar e mostrar para ela, essa testemunha de Jeová, ou para ele, essa informação do corpo governante. Fala assim, mas vem cá, o que está dizendo aqui na Sentinela e nesse livro Ministério do Reino? Então, isso aqui você não segue? Ou você segue? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro que você diz para mim que sim, que deve ser levado tudo a sério que o corpo governante fala. Nós devemos seguir. Vocês devem seguir. E eu perguntei para você se nós somos amigos. Você disse que sim. Mas o corpo governante diz que você não pode ser meu amigo. Você não deve ser meu amigo. Você não deve se socializar comigo. Então você tem que escolher se você vai seguir o corpo governante ou se você quer continuar sendo meu amigo. É muito provável que você possa acabar perdendo essa amizade. É muito provável. Mas é bom a gente fazer isso porque esse tipo de coisa acaba trazendo na Testemunha de Jeová uma certa crise de consciência. Tudo bem organizado. Então, por isso que eles investem muito em estudos, não da Bíblia, mas das revistas, das sentinelas, que são feitas pela Torre de Vigia e enviadas para todas as congregações, e eles fazem esse estudo sistemático
todo final de semana dessas sentinelas, porque eles precisam manter as pessoas dentro daquilo. E uma vez que você, para poder manter esse castelinho de cartas em pé, quando uma testemunha de Jeová tem a sua crença em algo perturbado, né, algum fato acaba perturbando essa crença, isso gera uma crise de consciência. Tem até um livro de Raymond France chamado Crise de Consciência, né? É um excelente livro. Você que não leu ainda, leia, você vai gostar, né? Raymond France foi um membro do corpo governante da Testemunha de Jeová, então não é qualquer pessoa que escreveu esse livro. E ele traz exatamente, aborda exatamente esse ponto, a crise de consciência que gera numa testemunha de Jeová quando ela se depara com alguma coisa que ela passa a ver que não está de acordo com as escrituras sagradas. E isso é uma cartinha que você puxou daquele castelinho de cartas e não tem outro fim a não ser todo aquele castelo desabar. Você só precisa criar apenas uma crise de consciência dentro de uma testemunha de Jeová. E isso vai levar ela ao questionamento, né? Isso vai levar ela à pesquisa, ao estudo sistemático sobre não só esse assunto em que criou essa crise de consciência nela, mas ela vai começar a pensar, bom, peraí, se isso aqui não está certo, e os demais? As demais coisas que eu acredito, será que estão corretas? Isso vai levar uma coisa levando a outra. E não tem outro caminho. Uma vez que uma testemunha de Jeová gerou essa crise na consciência dela, ela está fadada a se dissociar dessa organização, dessa seita, ou ser desassociada. Então, esse foi o assunto de hoje. Convido a qualquer pessoa que for testemunha de Jeová, que estiver estudando a Bíblia, ver esse ponto que nós estamos trabalhando, que nós trabalhamos hoje, a questão da amizade com pessoas que não são da organização, né? Porque é muito difícil. Você que está entrando para a organização, tem isso em mente, que se você tem a intenção de entrar para a organização, você tem que estar preparado para seguir tudo o que o corpo governante diz para você, dirá para você. Você não pode se tornar uma testemunha de Jeová e isso aqui você vai seguir, isso aqui você não vai seguir. Então lá eles não têm essa liberdade. Você tem que seguir tudo que o corpo governante fala. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, eu gostaria de trazer uma informação. Mais uma informação aqui para a gente poder encerrar. Concluindo, se você vai tornar uma testemunha de Jeová, você tem que seguir tudo que o corpo governante fala para você. Inclusive essa questão que nós tratamos hoje das amizades mundanas, amizades com pessoas que não são das testemunhas de Jeová. Você pode questionar o corpo governante? Não, você não pode. Você pode questionar o corpo governante, se você não é testemunha de Jeová. Mas se você for uma testemunha de Jeová, se você se batizar, você não pode questionar o corpo governante. Mas olha o que o corpo governante fala na Sentinela de fevereiro de 2017, na página 26, parágrafo 12. Eles mesmos dizem assim: o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Até que eles estão corretos no que estão dizendo. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia e dar orientações. Está corretíssimo. Está certo. Eu concordo com o que eles disseram deles mesmos. Assim como qualquer líder de qualquer religião, de qualquer organização religiosa, ninguém é perfeito. E sim, podemos cometer erros, independente do cargo que nós exercemos dentro de qualquer denominação religiosa. E eles foram muito sinceros em dizer isso aqui. Mas na prática, como é que funciona? Se você está dizendo que você não pode, que você pode cometer erros, que você pode, sim, cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou a dar orientações. Inclusive, essa orientação que foi dada para os testemunhos de Jeová sobre as amizades, eles podem ter errado. A pergunta que fica é, mas você pode questionar? Se elas estão dizendo aqui que eles podem cometer erros, tanto para falar sobre assuntos da Bíblia, como para dar orientações, logo, a pergunta que fica é, eles podem ser questionados?
pelos seus membros? Não, não podem. Então isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Será que é verdade? Olha o que diz na Sentinela de Fevereiro de 2017, também, na página 28, parágrafo 19. Quando seguimos as orientações deles, corpo governante, na verdade estamos seguindo o nosso líder, Jesus. Então veja, Jesus é perfeito, eles não. Mas seguir as orientações deles, que são imperfeitos, é o mesmo que seguir as orientações de Jesus, que é perfeito. Então, isso não faz sentido. Não faz sentido. Jesus é perfeito, mas eles não. E quando eles falam que não são perfeitos, que podem cometer erros, eles abrem a porta para uma janela, uma porta para poder serem questionados. E seria correto falar que eles podem ser questionados. Mas eles já falam o contrário. Eles falam que devemos, quando falo devemos, estou se referindo aos membros da organização, seguir as orientações deles, porque isso, de igual modo, é seguir as orientações de Jesus Cristo. É pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Toda testemunha de Jeová sabe que não pode questionar o corpo governante. Eles têm isso aqui. Isso aqui é... Se de um lado eles não podem, a maioria não sabem que eles não podem ter amizades com pessoas mundanas, com pessoas que não são da organização, que a maioria talvez realmente não saiba. Eu tenho amigos testemunhos de Jeová que não sabem desse tipo de informação, mas se todos eles sabem de uma coisa é essa, que o corpo governante não pode ser questionado. Eles sabem disso. É o que eles não sabem, talvez alguns deles, é o que eles disseram na Sentinela de fevereiro de 2017, que se eles podem cometer erros, eles podem sim ser questionados. Só que eles sabem também que não pode questionar o corpo governante sem ter prejuízo. Isso sim, questionar o corpo governante é ter prejuízo. É comparecer à sala B. Porque o corpo governante não pode ser questionado. Porque para eles o corpo governante é como Jesus Cristo. Né? Então, numa sentinela eles falam que são imperfeitos. Na outra eles falam praticamente que são perfeitos. Porque eles se igualam a Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu vou agradecer, né, vocês terem ficado até aqui, né, ter assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, deixe o seu like ou dislike, não tem problema. Isso mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante para você. E todos os artigos que eu citei aqui estarão na descrição do vídeo para que você faça a sua própria análise, tire suas próprias conclusões. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode usar os comentários, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje e sempre. Amém.